Atleticanas e atleticanos, valendo pela 12ª rodada da Série B, jogo realizado no estádio Joaquim Américo Guimarães, Arena da Baixada, Atlético 2, Remo 1. Isso mesmo, estádio Joaquim Américo Guimarães, porque me recuso a falar estádio Mário Celso Petralha. Olha só, ufa, não é um alívio, mas é um ufa porque o Atlético conseguiu uma vitória. E na atual fase, que eu não digo que não é questão de fase, quando a gente fala fase ruim, a gente está falando de uma equipe que tem organização, que tem bons jogadores, mas a coisa não tá surgindo, não está fluindo, não está acontecendo, não por falta de competência. Mas nesse caso não, o Atlético é por falta de competência mesmo, então não é questão de fase, é falta de qualidade técnica, falta de organização. Só que hoje o Atlético conseguiu uma vitória, uma boa vitória pelos 3 pontos, para conseguir atingir o principal objetivo nesse campeonato, que é não correr risco de rebaixamento, porque nessa questão de Série A, o Atlético hoje não tem o direito de pensar em G4, o Atlético não tem esse direito de pensar, o Atlético primeiro tem que priorizar não correr risco de ficar na ZR e não no G4. O Atlético tem que correr risco, o Atlético tem que pensar em não correr risco de ficar numa ZR. Essa é a situação do Atlético. Então o Atlético, se ficar pensando em G4, o campeonato vai acontecendo, as derrotas vão acontecendo e o Atlético acaba sendo rebaixado. Mas voltando ao jogo de hoje, o Atlético fez um bom jogo até, foi uma equipe mais organizada, uma equipe intensa, mas não naquela base do abafa, do seja lá o que Deus quiser, vamos com tudo para cima. Não, foi uma intensidade bem trabalhada no meio de campo, um meio de campo se mexendo bem, distribuindo bem as jogadas pelas laterais, pelas duas pontas, enfim, a equipe envolvendo bem a equipe do Remo. Só que vou começar a analisar o primeiro tempo desde o início. Olha só, logo aos 50 segundos, o Atlético já toma o 1-0 do Remo. Numa jogada vinda lá do lado direito da equipe remista, a bola cruzada para a área, o centroavante do Remo, o Adailton, ele domina bem a bola, dá uma limpada na jogada e estufa a rede do Mikael. Foi um chute a queima-roupa, Mikael nada pôde fazer, mas na fase atual o Mikael ele é um chama-gol. É um chama-gol. Não teve culpa no gol? Não teve, mas é um chama-gol. Se dependesse de mim, eu já colocaria o goleiro Santos. Principalmente nessa fase que o Atlético precisa de ter alguma referência, então eu colocaria o goleiro Santos no lugar do Mikael. Não que o Mikael teve culpa no gol de hoje, não teve, foi um chute a queima-roupa, mas a fase do Mikael, não vou dizer a fase da equipe, mas a fase do Mikael é tão ruim que ele está chamando o gol. Porque time bom, a gente fala, a fase está ruim. Mas o Atlético não é um time bom, o Atlético é um time ruim, então a gente não pode culpar a fase, mas sim a incompetência da equipe. Então, continuando aí no primeiro tempo, o Atlético tomou o gol logo aos 50 segundos e se salvou de tomar o segundo gol já aos 3 minutos do primeiro tempo. Poderia estar 2-0 para a equipe remista se esse mesmo atacante Adailton que fez o primeiro gol, se ele não falhasse na finalização para fazer o segundo gol, se ele não finalizasse tão mal como ele fez na jogada para fazer o segundo gol, o Atlético já estaria tomando 2-0 aos 3 minutos do primeiro tempo. E daí parou por aí. Acho que até aí a partir dos 8 minutos do primeiro tempo, o Atlético passou a dominar amplamente a partida. Daí o Remo, não sei se por causa do resultado, estar à frente no placar e de repente até inesperado para a própria equipe do Remo estar vencendo o Atlético já logo no início do primeiro tempo, o Remo recuou e facilitou as coisas para o Atlético. O Atlético dominou o jogo amplamente no primeiro tempo, só que faltou ao Atlético não construção de jogadas para fazer o gol. O Atlético até construiu jogadas para fazer o gol. O Allan Kardec
meteu bola no travessão, o Allan Kardec perdeu mais 2 gols chutando para fora, Juliano teve oportunidade, enfim, ali o quadro de atacantes do Atlético trabalhou bem, porque eles criaram jogadas, mas foram sem precisão nas conclusões. Então, virou aí o primeiro tempo 1-0 para o Remo. E outra, eu acho que, tudo bem, o Odair Helman hoje não esteve à beira do gramado, ele teve que cumprir suspensão, mas logicamente ele trabalhou com a equipe a semana toda, com certeza ele estava lá na Arena da Baixada, então foi ele que escalou a equipe, com certeza o preparador físico que ficou ali como auxiliar no lugar do Odair Helman recebeu instruções do Odair Helman e o Odair Helman escala a equipe com Falcão no meio de campo. Pô, eu volto a dizer, um time que joga em casa precisando vencer, coloca o Falcão, que ele é só volante de contenção e mais nada. Ele não é jogador de criação. E não precisa ter volante de contenção num jogo em casa, você precisando vencer, com todo respeito à equipe do Remo. Então, um volante apenas ali, o Odair Helman entrou ali com o meio de campo ali com o Falcão, com o Patrick, o João Cruz. Aí ali um pouquinho mais à frente o Luiz Fernando para auxiliar o Allan Kardec. Enfim, não precisava do Falcão. Colocasse um outro jogador criativo, de criação ali no meio de campo, que foi Juliano na criação, João Cruz na criação. O Patrick, ele é até para criação, mas na verdade ele é mais volante, ele é mais para auxiliar na contenção, só que ele, nos bons tempos, ele tinha qualidade no passe, tinha qualidade para puxar uma jogada de ataque, ao mesmo tempo que ele defendia bem, ele também atacava bem, mas hoje o Patrick não é mais aquele Patrick que teve uma única boa fase em toda a sua carreira, que foi no Internacional de Porto Alegre. Então ali o meio de campo, vou repetir, o meio de campo foi com Falcão na contenção, Patrick também na contenção, Juliano e João Cruz. Juliano, devido ao seu estado físico precário para um jogador de futebol, ele perdeu gols, né, perdeu oportunidades, porque se ele tivesse com um bom preparo físico, ele faria os gols que ele perdeu. Não foi nem questão de técnica ele tem, todo jogo ele mostra isso, mas a questão física prejudica muito esse jogador. João Cruz, jogador muito lúcido e com bom preparo físico, jogador jovem, então ajudou muito a equipe no meio de campo, mas infelizmente o primeiro tempo terminou Remo 1, Atlético 0, mas o Atlético dominando amplamente o primeiro tempo a partir dos 8 minutos. O Atlético teve sorte em não virar esse jogo perdendo por 2-0, pois o Remo fez o gol aos 50 segundos e aos 3 minutos teve outra oportunidade clara para fazer o segundo gol, mas daí o Adailton dessa vez não fez. Então, vem o segundo tempo, o Atlético continua com a mesma intensidade, o Remo facilitando, porque o Remo priorizando a defesa, o Remo veio muito recuado. No primeiro tempo, o Remo já jogou recuado, facilitando as coisas para o Atlético dominar amplamente o jogo, e o segundo tempo começou da mesma forma, o Remo atrás e o Atlético dominando, criando situações, se movimentando bastante. O Atlético até se movimentou com organização, algo que eu peço para o Atlético, é intensidade, imposição e organização. Então hoje nós tivemos esses 3 quesitos. Lógico, tá, para aquilo que o Atlético vinha apresentando até agora, tá bom. Ou seja, comparando esse Atlético com o Atlético anterior, ou nos jogos anteriores, tá bom. Mas o Atlético de hoje só pode ser comparado com o próprio Atlético, porque com as outras equipes, o Atlético ainda vai ficar devendo. Com as equipes, principalmente com as equipes que estão à frente. As equipes que estão à frente do Atlético, elas estão apresentando futebol bem melhor do que o Atlético e justamente por isso que eles estão na frente do Atlético. Né? Não porque eles têm um elenco melhor, mas porque o futebol que eles estão apresentando
é superior ao do Atlético. Então o Atlético, comparando com ele mesmo, o jogo de hoje foi, se não o melhor, mas um dos melhores jogos do Atlético no ano. Olha só, para você ver o tamanho da mediocridade. Mesmo assim, eu acredito que essa vitória ela serve mais para dar uma aliviada na questão da ZR. Ah, tudo bem, vocês podem falar, mas o Atlético só está a 4 pontos aí do G4. E o Atlético está na 8ª colocação, mas pode perder algumas posições, porque a rodada vai ser completada ainda. Então, o Atlético, essa vitória de hoje, pelo menos, serviu mais para dar uma amenizada na questão de Z4, na questão de se afastar um pouquinho mais do primeiro que está lá no Z4. E mais 2 gols que o Atlético fez, deixa o Atlético ainda sendo um dos principais ataques, mas o Atlético tomou o gol, então ainda a defesa do Atlético é uma das piores, se eu não me engano é a 2ª pior defesa, e pode até ser que seja a primeira, a defesa mais vazada, porque tomou mais um gol hoje, então tem que ver daí na tabela, mas com certeza o Atlético está entre as 2 piores defesas, mas está entre os melhores ataques. Então, se o Atlético conseguir equilibrar esse 8,80, as coisas podem melhorar na questão de não correr risco de rebaixamento. Agora, para G4 precisa muita coisa. Aí o Petralha disse que vai contratar 6 jogadores, só que a janela abriu e já fechou. O Atlético não contratou nada, algo muito estranho isso. Agora diz que vai contratar 6 jogadores na próxima janela, também eu acho muito estranho. E vamos ver quem vem, porque tem que vir jogador muito bom, mas muito bom, pro Atlético querer sonhar com G4, sonhar com uma 4ª vaga, e olhe lá, tá bom? Me desculpem, mas o Atlético tá assim, a situação do Atlético tá essa. Mas valeu a vitória, o segundo tempo, vamos continuar agora no segundo tempo, que o Atlético fez o gol com o Juliano de pênalti. Foi um pênalti ali, uma pichotada do jogador do Remo e ali na defesa, e o Atlético não tem culpa, né? Foi lá, com o Juliano, bateu muito bem o pênalti, acabou empatando o jogo, e o Atlético continuou ali em cima da equipe do Remo, só que foi só o Remo tomar o gol para o Remo começar a jogar. Aí o Remo abandonou um pouco essa de priorizar a questão defensiva e de ficar recuado. Aí o Remo quis jogar. E o Remo querendo jogar complicou um pouquinho as coisas para o Atlético, porque a defesa do Atlético é uma defesa insegura. Então o Atlético correu riscos ali. O Mikael acabou fazendo algumas defesas, algumas intervenções ali importantes, mas o Remo não conseguiu fazer o segundo gol. Mas ele veio, a partir do momento que o Remo tomou empate, o Remo passou a jogar, passou a pressionar o Atlético, só que também deu mais espaço ao Atlético. E aos 45 minutos do segundo tempo, o Allan Kardec, que não estava bem na partida, no primeiro tempo meteu bola na trave, mas também perdeu, finalizou errado 2 vezes, chutando a bola para fora do gol, e não conseguia fazer o pivô, não conseguia dominar bem a bola, não estava bem o Allan Kardec, mas é o Allan Kardec, é um jogador que tem um histórico rico aí no futebol brasileiro, então talvez por isso o auxiliar não quis tirar esse jogador de campo, né? Achou que o nome pesa e pesou dessa vez, porque aos 45 do segundo tempo, uma bola que vem pelo alto, Allan Kardec muito bem posicionado atrás dos zagueiros, só conscientemente, com os olhos abertos, tocou a bola no canto do goleiro ali, sem mínima chance de defesa. O Atlético fez o 2-1. Feito o 2-1 aos 45 do segundo tempo, o Remo veio para cima, mas também sem muita intensidade, e o Atlético já estava fisicamente já precário, a partir do momento, até quando o Atlético empatou o jogo e o Remo começou a jogar, o Atlético conseguiu sentir muito, aliás, o Atlético sentiu muito a questão física, mas conseguiu
bloquear as ações da equipe remista, e fez o segundo gol aos 45, dos 45 até os 51, quando terminou o Atlético não correu sérios riscos, o Remo fez uma ou outra finalização de fora da área, mas sem perigo para o Michael. Enfim, Atlético 2, Remo 1, próximo jogo é lá em Florianópolis, diante da equipe do Avaí. Não vou dizer para você que eu espero uma vitória, lógico, eu desejo uma vitória, mas cravar uma vitória e esperançoso numa vitória é diferente, porque a equipe, por mais que hoje tenha feito um bom jogo, por mais que tenha vencido, e se comparar com o próprio Atlético, ele convenceu, o Atlético venceu e convenceu, se comparar o futebol dele com o próprio futebol do Atlético em jogos anteriores. Então, nesse aspecto, sim, mas em outro aspecto, o Atlético ainda venceu e não convenceu. Para querer falar, estamos a 4 pontos do G4, mais uma, 2 vitórias, a gente já entra na briga aí para subir para a Série A. Não, longe disso. O Atlético ainda, hoje, a questão é se livrar da Série C. E quem diria, um time do porte do Atlético, a estrutura que tem, a torcida que tem, o histórico que tem no futebol brasileiro, as conquistas, né, e tudo mais, está nessa situação, né? O Atlético se apequenou. Por isso que eu digo, o Atlético ele está abaixo da mediocridade, né? Para o Atlético ser medíocre, ele tem que melhorar muito. Então vamos ver aí nessas 6 contratações que o Petralha está prometendo, para juntar com o que tem de menos pior nesse elenco, e o Atlético pelo menos fazer uma Série B que não corra risco de ZR. Já G4, eu acho que ainda hoje, nesse momento, e acredito que esse primeiro turno que já está acabando aí, todo, a gente não pode pensar em G4. Segundo turno, ou quando abrir a janela e vierem as 6 contratações, dependendo de quem vem, vamos ver se daí dentro de campo essa equipe melhora e a gente possa pensar no G4. Mas, por enquanto, hoje é só pensar em escapar da Série C. E é isso mesmo, uma equipe como o Atlético disputando um campeonato para escapar de uma Série C. Essa é a situação atual do Atlético. Mas valeu pela vitória. Atlético 2, Remo 1, gols de Juliano de pênalti, Allan Kardec de cabeça, que é sua especialidade, e o Remo fez logo, saiu na frente, foi uma virada do Atlético, o Remo saiu na frente aos 50 segundos com o gol do Adailton recebendo um lançamento ali, ele dominou, limpou a jogada, fez o gol, mas o que importa foi Atlético 2, Remo 1, 3 pontos. Hoje o Atlético está na 8ª colocação. Vamos ver aí no decorrer da rodada em que colocação o Atlético fica. Pior, como dizia lá um político lá, pior do que está não fica, né? Com essa vitória, então pior do que estava não vai ficar. Agora a Série C, que até então era logo ali, está um pouquinho mais afastada. E, infelizmente, é só nisso que nós podemos pensar, em, por enquanto, priorizar o afastamento dessa ZR. Beleza? Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!